Aqui a gente tem uma palavra que o Senhor tem me entregado e na verdade foi mudando bastante o tema. Mas não foge da história do povo de Israel. E aqui a gente vai abordar como o povo de Israel ele foi evoluindo. Então aqui eu quero abordar três fases do povo de Israel. Desde o Egito, e assim vai desenvolvendo no decorrer da palavra. E a primeira fase aqui a gente tem como nome o Egito. Nós temos um tema. O tema da palavra é as fases para a terra prometida. E a primeira fase se chama Egito. E aqui no cenário dessa fase, a gente tem como curiosidade de saber que foram 400 anos que foram de vivência do povo de Israel no Egito. 400 anos foi muito tempo para ali o povo de Israel estar junto com o povo do Egito. E neste cenário aqui, que a gente vai falar dessa fase, José foi governador do Egito junto com sua família e seus descendentes, e ali eles estabeleceram e se tornaram um grande povo no Egito. Aqui ainda não estava acontecendo a escravidão. O povo de Israel cresceu, se multiplicou e era um grande povo dentro do Egito. E após a morte de José, um novo faraó se tornou rei. E esse novo faraó nada sabia da história de José, nada sabia dos seus feitos, o que ele fez ali no Egito, como governador. Êxodo capítulo 1, versículo de 6 a 11, vai dizer: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos, e no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó a cidade celeiro de Pitom e Ramsés. Então aqui começou a escravidão em cima do povo de Israel. E nesses 400 anos, o povo de Israel ali consumiu a cultura e os costumes do Egito. Ali você via a adoração a deuses, a ídolos, as magias que o povo do Egito faziam, as feitiçarias, a luxúria, todo aquele ouro e palácios que o faraó tinha. E o povo de Israel a todo momento via, só que em cima de uma escravidão. Então aqui nesse cenário a gente vai levantar alguns pontos para a gente poder entender o porquê que o povo de Israel não conseguia ter a devida reverência e o temor a Deus naquele lugar. E o primeiro ponto dessa primeira fase é a falta de sustentação da palavra de Deus. O povo de Israel tinha conhecimento das suas raízes, da história de fé de Abraão, de Isaac, Jacó e de José, governador. Mas mesmo com essas histórias de vidas desses líderes do Senhor, não houve nenhum tipo de continuidade de liderança e resistência em defesa de Israel durante a escravidão por muito tempo, até que se chegasse Moisés. Mas antes de Moisés não houve, não tem na Bíblia escrito que houve uma resistência ou alguma liderança ou líderes que se levantaram como Moisés. Não houve nada. Então a gente entende que não houve essa sustentação da palavra e das promessas de Deus para o seu povo. Quando não sustentamos a palavra de Deus, a gente demos brechas para o mal nos atacar. E se não estivermos firmes na palavra, seremos como presa fácil e aceitaremos a escravidão do pecado. Nós estamos aceitando o pecado nos escravizar pelo simples fato de não sustentarmos a palavra de Deus em nós.
Só que a gente não quer enxergar isso. Botamos a culpa em tudo. Sustentar exige força. Sustentar a palavra de Deus vai exigir de nós alguma força de nós. Todos os domingos e quinta e outros dias também de células a gente ouve a palavra de Deus. Mas a gente tem que ver se a gente tem sustentado o que a gente recebe. E para sustentar aquilo que a gente recebe vai exigir uma disciplina, uma força sua durante os dias, durante a semana, para que você possa consumir aquilo. E no decorrer da sua força, sustentação, você vai fechando as suas brechas e você não vai permitindo a escravidão do pecado sobre a sua vida. Amém? Salmo 119, versículo 10 e 11. Vai dizer: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Josué capítulo 1, versículo 8, também vai dizer: não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. O Senhor tem nos dado palavras poderosas de Deus, aqui através dos nossos pastores. E a gente tem que reconhecer essa fonte que jorra aqui, na nossa casa, na nossa igreja local. Nós temos que ser mais reativos com o que está sendo dito nos dias de hoje. Nós temos que ter uma reação mais forte com o perigo que está acontecendo nos nossos dias de hoje, nos atacando as nossas vidas, nossas casas, nossos filhos. As próximas gerações já estão sendo atacadas. O inimigo já tem altos investimentos com as próximas gerações. Segundo ponto dessa primeira fase ainda é a baixa expectativa de vida do povo de Israel. Para um povo que era escravizado e controlado pelo Egito, por muito tempo eles não tinham mais a expectativa de vida para poder vencer ou para poder ter uma melhoria. Se a gente imaginar a escravidão, a gente vê através da palavra mesmo, em alguns filmes que eles recebiam açoites a todo momento, tinha uma pressão enorme sobre eles para fazerem, mesmo que eles estivessem fazendo tudo certinho, ainda assim eles apanhavam dos servos do faraó. E hoje em dia a gente vê muita gente sofrendo de baixa expectativa também. Hoje a palavra depressão é muito dita. Depressão, ansiedade. A gente vê as pessoas sofrendo. E em cima disso, às vezes, a escravidão do pecado sobre essas vidas, sobre as mentalidades dessas pessoas, por sofrerem de depressão. Essas pessoas não conseguem mais enxergar a luz, elas não conseguem mais dormir tranquilamente em suas casas, em seus quartos. A gente escuta muito pessoas falarem isso, pessoas tomando remédios controlados e buscam mais remédios para tentar uma solução, as famílias sendo destruídas, tudo porque existe uma baixa expectativa de vida e fé na palavra de Deus. Nós não conseguimos mais colocar os nossos olhos em Deus. É como se esquecêssemos do seu poder e da sua palavra e partimos para um estilo de vida que dá essa permissão ao domínio do pecado. A gente está dizendo sim, a gente está abrindo as portas e dando brechas para o pecado entrar. E ele está fazendo as suas obras. O salmista diz, capítulo 119, versículos 116 e 117: sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Josué 1:9 vai dizer: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Tem mais algumas palavras aqui que eu achei. Filipenses 4, versículo 4 ao 7. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor.
Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Jeremias 29, de 11 a 13, também vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Amém? Eu queria profetizar sobre a sua vida, você que sofre de depressão, você que sofre de ansiedade sobre a sua vida, entenda uma coisa: que o Senhor tem olhado por todos nós, e não há diversidade, não há filhos preferidos nos filhos de Deus. E se você está sofrendo com isso, eu quero profetizar a vida de Deus sobre você. Quero profetizar o shalom de Deus, a paz de Deus que transcende todo entendimento, que na sua casa você consiga declarar a paz de Deus sobre o seu quarto, que na sua casa, na sua família, que você possa declarar a palavra de Deus, e que você é um filho abençoado, uma filha abençoada na sua casa, no seu serviço, por onde você for, você é sim um escolhido de Deus para essa geração. Então que nós oramos no nome de Jesus, que seja repreendida toda ideia maligna, toda ideia de desgraça sobre a sua vida, que queira te atacar e que queira te deixar mais triste todos os dias, que os pesadelos possam se dissipar, e que os sonhos de Deus, os sonhos proféticos possam vir sobre você, em nome de Jesus. Aqui o terceiro ponto, dessa primeira fase ainda: Israel esperou chegar no fundo do poço para buscar a Deus. Visto que não haveria mais o que ser feito diante do faraó, diante da escravidão, diante daquele cenário, a última opção foi clamar a Deus por socorro. Êxodo 3, versículo 9 e 10, vai dizer: pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, Deus falando, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Então Deus aqui está falando para Moisés, que escutou o clamor do Senhor, que escutou o clamor do povo israelita. Quantos de nós não deixamos para resolver as coisas no último momento? Quantos de nós não esperamos chegar ao fundo do poço para consertar as nossas vidas? E no fundo do poço a gente quer resolver todas as coisas, a gente quer buscar o socorro de Deus, e Deus atende sim, mas a gente tem que entender que a gente não pode abusar dessa graça de Deus, nós não podemos abusar desse perdão de Deus. Agimos de forma desonrosa diante de Deus, e agimos só na última hora, da mesma forma que foi assim o filho pródigo também. O filho pródigo teve a sua atitude de desonra com a sua família, ao deixar a sua casa, ao deixar a casa de seu pai e o seu irmão, e só foi perceber o estrago quando estava no fundo do poço, onde ele passava fome. Nós não podemos exaltar o fundo do poço, só quem chegou lá e foi salvo sabe quantas marcas carrega, sabe quantas dificuldades carrega, mesmo sendo salvo, mas as marcas ficaram, pelas permissões que ele deu, por chegar ao fundo do poço. Por isso perceba o quanto antes a sua vida, perceba, olhe ao seu redor, veja o que está certo, o que está errado na sua vida, organize a sua vida. Assim como o pastor tem pregado aqui que a ordem precede a bênção, vamos organizar nossas vidas, consertar ao máximo, verificar ali na frente o que pode nos levar, a quais as consequências dos nossos atos. Amém? Aqui partindo para a segunda fase então do povo de Israel. A primeira fase então era do Egito. Aqui a segunda fase então é do deserto. Aqui nesse cenário a gente já viu então após as 10 pragas e manifestações sobrenaturais de Deus diante de todos, Faraó libera então o povo de Israel e eles correm em direção ao deserto. 40 anos de deserto, tempo conhecido como processo de transformação de mentalidade. O deserto
ali foi isso. O deserto foi com a intenção de transformar a mentalidade daquele povo, de ensinar ali os princípios de Deus, de voltar, porque eles perderam a essência, porque eles perderam o conhecimento, porque eles deixaram de lado. Então ali o deserto seria aqui a transformação daquele povo, o processo de transformação do seu coração e o fortalecimento da fé nas promessas que Deus tinha para aquele povo. É onde tudo o que se acostumou de ruim precisa ser tirado, arrancado pela raiz. Foram 400 anos de Egito, gerações e gerações se passaram neste tempo. Costumes, culturas e tradições foram estabelecidas na mentalidade do povo de Israel. E aqui também vamos, nesse cenário, levantar alguns pontos para a gente verificar. O primeiro ponto da segunda fase seria a murmuração e a ingratidão em meio às mudanças. O povo murmurou contra Moisés, contra Arão e contra o Senhor. Quando faltava água, eles murmuraram. Quando faltava comida, eles murmuravam. Quando eles estavam fugindo do exército de Faraó, apareceu o Mar Vermelho, eles murmuraram para saber o que fazer agora. E Moisés ali teve que lidar com aquele povo, teve que lidar da melhor forma. Êxodo capítulo 14, versículo 11 e 12, diz: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Haveria uma ingratidão daquele povo. Não enxergavam um futuro de promessas dos quais poderiam viver sobre a palavra de Deus. Eles não tinham ali no seu coração o que Deus tinha para eles, e eles só sabiam murmurar. Êxodo 16, versículo 2 e 3, versículo 1, 2 e 3. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. Versículo 2: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Então veja que o povo não conseguia enxergar. O povo não conseguia ver o que Deus estava fazendo, a obra que Deus está fazendo, a libertação do domínio, a libertação de uma escravidão. E nos versículos eles falam que preferiam ali, porque ali eles podiam comer à vontade. Então a gente vê que aquele povo, a fome controlava bastante. A gente repara também que no versículo 1 diz que foi no segundo mês, dentro de 40 anos, no segundo mês já estava murmurando. Imagina então 40 anos daquele povo no deserto. Quando algo sai do nosso planejamento, o que a gente tem feito também? Quando algo inesperado acontece, qual tem sido a nossa atitude diante daquilo? A gente tem murmurado ou a gente tem pensado, orado a Deus primeiro? Porque se algo acontece inesperado e a gente já logo murmura, estamos fazendo igual aquele povo. Se a gente logo reclama, a gente também está tendo uma raiz igual daquele povo. Veja a história de Noé. Noé recebeu um plano de construir uma arca. Acreditamos que esse trabalho durou muito tempo, porque é uma arca muito grande. E ali, Noé e os animais, eles usufruíram apenas 40 dias e 40 noites do dilúvio. E após o dilúvio, a ordem era outra agora. Só que Noé passou muito tempo numa estratégia. Imagina então, Deus fala assim: Noé, as águas abaixaram, agora a estratégia é outra. Saia sobre a terra. Imagina se Noé se apegou àquele trabalho. Imagina se Noé se apaixonou pela arca, e agora tinha que largar a arca.
ele não ia voltar mais na arca. Então imagine se nós, no lugar de Noé, o que a gente faria? Se Deus pediu para a gente ficar ali o dia todo construindo arca, e vários dias, e muitos anos, e muito tempo, e de repente, depois de 40 dias, usufruindo finalmente, agora você deixa de lado. Agora a estratégia é outra. Agora o plano é outro. O que você faria? No seu coração você murmuraria? Ou no seu coração, em obediência, como Noé fez, você segue a presença de Deus? Amém? Mudanças são necessárias em nossas vidas. Se queremos o novo de Deus, a gente precisa ter mudanças. Se a gente está vivendo de uma forma por muito tempo, e você sente que algo está estabilizado ou paralisado, é hora de mudar algumas coisas. Se você sente que não está evoluindo, se você sente que algo está faltando, precisamos analisar e mudar algumas coisas, que aquilo não está de acordo, e verificar o que está de acordo e o que não está de acordo diante de Deus. Às vezes precisamos ir no próximo nível, e às vezes o próximo nível exige mais coisas e vai ser mais difícil para você. E aí você precisa decidir se você aceita estar submisso ao que Deus quer te levar, ou se você quer permanecer na sua zona de conforto. Mas isso vai depender do que você quer viver, as coisas de Deus e promessas de Deus na sua vida. Vai depender tudo disso, de você deixar algumas coisas, de você renunciar a algumas coisas. Como foi dito, renúncia aqui na terra é investimento no céu. Então a gente precisa decidir algumas coisas, algumas fases de nossas vidas, está precisando de decisões, e Deus está aguardando, Deus está esperando nós decidirmos algumas coisas. O segundo ponto da segunda fase é visão pequena. Israel tinha uma visão pequena. Partindo da ideia de que Israel perdeu quase que totalmente a consciência de que era o povo escolhido de Deus, que tinha as promessas para viver as promessas de uma terra prometida, após tanto tempo de Egito, Israel se tornou um povo de visão pequena. Muito das causas de rebelião, murmuração, se deve ao nível de conhecimento de Deus. Israel sabia que um Deus os libertou do faraó, mas não sabiam que deveriam ser gratos por isso. Eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham a ciência disso. Israel sabia que deveriam adorar a Deus, mas não sabiam a maneira correta de adorar a Deus. Tudo o que Israel poderia saber, entender e fazer era moldado pela imagem errada que eles tinham a respeito de Deus. Tudo que eles faziam então era tudo baseado num conceito que eles tinham errado. Vamos para Êxodo 32, de 1 a 5. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Não vamos aqui entrar no assunto da fraca liderança de Arão, frente à necessidade do povo. Arão simplesmente aceitou o que o povo estava querendo. Ao ver que foi feito o bezerro de ouro, logo pensamos, nós, que tolice, o povo está fazendo um ídolo, e nós sabemos que Deus não aprova isso. Por que o povo de Israel está fazendo um ídolo? E para nós que é bem claro isso, né? Mas para eles, vindo de um povo que acabaram de sair de uma forte cultura e uma forte tradição por muito tempo, ali na terra do Egito, era algo familiar para eles.
para eles, no coração deles, eles estavam fazendo a coisa mais certa, de estar adorando alguma coisa. Mas o curioso mesmo é o versículo 5, capítulo 32, versículo 5. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. E a gente vê, aqui ele não vai aparecer, mas a gente vê aqui na Bíblia que é Senhor aqui com letra maiúscula. Então aqui agora está falando de Deus. E como que amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, sendo que acabou de ser feito um bezerro de ouro? E aqui eu peguei essa parte num livro, que é muito bom o livro, que é O Temor do Senhor, do John Bevere. E aqui ele fala, John Bevere, ele vai falar assim, que a palavra Senhor em hebraico é Yahvé, ou Jeová, que significa aquele que existe, o nome próprio do único e verdadeiro Deus. Então a gente vai ler de novo o versículo 5 e colocar aqui aquele que existe. Então o versículo 5, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada a Jeová, então aquele que existe, o nome próprio do único e verdadeiro Deus. O povo e os líderes estavam apontando para o bezerro de ouro e o chamando de Jeová, o único e verdadeiro Deus. Eles reconheciam os feitos de Deus ali, apenas não sabiam como adorá-lo. Eles não sabiam como fazer da forma correta. E eles reduziam assim a glória e a grandeza de Deus, pelo nível do qual estavam acostumados a viver, do qual estavam acostumados a viver todos os dias ali na terra do Egito, do faraó. É por isso que a gente coloca esse ponto como visão pequena. Israel tinha uma visão pequena. A terceira e última fase aqui é terra prometida. Nesse cenário, Josué, sucessor de Moisés, lidera Israel na travessia do Jordão e na posse da terra prometida, a terra Canaã. E aqui a gente tem um único ponto para a gente abordar, que são os exemplos de um sucessor. Tudo que a gente viu de errado nas duas fases, nessa terceira fase a gente vai ver os exemplos de um sucessor. E aqui a gente vai ver exemplos bons, que foi de Josué. Josué, ele demonstrava ter honra com a presença de Deus. Êxodo 33, versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. E aqui nesse momento aqui é a tenda do encontro, é onde a nuvem do Senhor, ele vinha sobre a tenda, e todo o povo de Israel ficava olhando fora das suas próprias tendas, e ficava olhando a tenda de Moisés. Moisés entrava na tenda, e a nuvem do Senhor ali abaixava e ficava na tenda, e Moisés falava face a face com Deus. E Josué ficava ali colado, vai falar que ele servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Josué era uma pessoa que queria sempre estar próximo, queria sempre estar auxiliando e aprendendo o relacionamento do seu líder Moisés com o povo e com o Senhor ali, com a nuvem da glória. Moisés era um guerreiro que liderava uma frente de batalha, uma frente de combate nas batalhas, enquanto Moisés ali em cima da montanha ficava com as mãos erguidas, intercedendo pelo povo de Israel, enquanto Josué e outros líderes guerreavam e venciam a batalha. Também demonstrou ter fé nas promessas do Senhor, quando foi enviado como espião, sendo um dos 12 espias, para observar a terra prometida. E Josué e Caleb foram os únicos dos 12 que trouxeram ali palavras boas, palavras que eles acreditavam nas promessas de Deus para ali conquistar aquela terra. Mas 10 dos espias falavam totalmente ao contrário do que eles estavam dizendo. Quando Moisés morreu, Josué, mesmo demonstrando estar com medo, foi encorajado por Deus para dar continuidade na obra sobre a nação de Israel. E Deus falava, sabia que o Josué estava com medo, sabia que ali no seu coração
ele estava com medo de liderar uma nação. Mas o Senhor falava assim: seja forte e corajoso, eu vou com você, e sobre a terra que você pisar, ela será sua. Assim como prometi para Moisés, assim será para você também. Deus escolhe os mais íntimos e determinados para grandes feitos em sua obra. Deseje também ser como Josué. Deseje ser como Josué, como um servo ali, que estava auxiliando pessoas, e no determinado tempo é chamado para liderar um grande grupo, uma grande nação. Se a gente tem algo que queima o nosso coração, de estar dentro da obra de Deus, a gente tem que entender que nós temos que ser excelentes no realizar, excelentes na obra. Assim como Josué foi excelente em tudo que fazia, mesmo como auxiliar, ele era excelente como auxiliar. E aqui falando de Josué, é claro, um guerreiro, né, que lutava, mas às vezes você pensa assim: eu não tenho esse jeito de guerreiro, eu não tenho esse jeito de lutador como Josué. Mas saiba que a palavra de Deus, ela vai falar em Romanos 12, 6, 8. Diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Para tudo podemos participar do corpo de Cristo, sabendo que junto da nossa salvação nós fomos também chamados. Se nós somos salvos, saiba que junto da sua salvação você recebe um chamado de Jesus. Você recebe um chamado de Jesus para poder participar do corpo de Cristo. E é mais do que ficar só sentado e participando dos cultos. Esse chamado tem a ver com participar da obra, participar da grande comissão, participar daquilo que queimava no coração de Jesus. A ordem para os seus discípulos, a grande comissão, e assim façam discípulos por toda a terra. E é isso que Jesus tem pedido a nós. Se o louvor preparou alguma coisa, pode subir. É isso que Deus tem colocado nos nossos corações. Se algo queima no seu coração, saiba que a hora é agora, e você não deve deixar para depois, ou imaginar que existe um tempo certo para isso. O tempo é agora. Você nasceu nessa geração, então entenda que você tem algo para essa geração. Você nasceu neste tempo, você saiba que tem algo para este tempo, através da sua vida. E o Senhor tem algo no seu coração de unir gerações. Não pense que é só para os mais jovens o tempo de hoje. O tempo de hoje é para todas as gerações. Eu costumo falar para minha mãe: você ainda pode ser útil na obra. Eu brinco com ela, porque ela sabe. Mas às vezes é porque elas vão se sentindo um pouco mais, passou da idade, vão ficando mais de lado, vão deixando mais os jovens, e isso vai virando um costume, isso vai virando hábito, e automaticamente vai ficando de lado. Mas não é algo certo, porque a obra de Deus, ela precisa de todos nós. Assim como falo e entendo que numa casa, você imagina numa casa o filho liderar as coisas? É certo o filho liderar as coisas? O filho ajuda, mas quem lidera são os pais, são os mais velhos. E nessa casa, a gente pode colocar aí um 50%, metade, mas a gente vê, a gente olha para quem está servindo, às vezes em alguns ministérios, tem muito jovem, tem muita gente nova, e os mais velhos? E aqui eu vou falar assim, às vezes os mais velhos estão pensando assim: os mais novos têm mais força, têm mais vigor. Mas os mais novos também têm muito medo. E os mais novos precisam da presença de pessoas que são os pais. Então aqui, entenda que eu não estou querendo dizer que aqui existe falta de paternidade, mas a gente pode melhorar.
Eu quero dizer que tem muitos filhos aqui que estão assumindo grandes coisas. Tem muitos jovens aqui assumindo grandes coisas. Mas podia ser melhor. Porque quando existe a presença forte de paternidade, esses filhos podem ir mais longe. Quando existe a presença de paternidade, os filhos se sentem mais seguros. E eles conseguem ir mais longe. Por isso que eu motivo aqui você que se sente... Eu não vou colocar idade, senão vou ofender. Mas você que é mais velho e não está inserido com algo. Você que é mais velho e não está participativo com as coisas. Eu te motivo a estar mais perto. Eu te motivo a estar mais junto. Eu te motivo a estar participando das atividades, células, ministérios. A estar mais junto com os pastores e líderes. Porque a sua presença é fundamental. A sua presença é de paternidade e também de maternidade. A presença de maternidade também é muito importante para deixar aqui o ambiente confortável, assim como uma mãe consegue deixar um ambiente confortável em sua casa. Vou pedir para vocês ficarem de pé neste momento. Quero orar sobre a sua vida agora, que você possa estar, se você foi aí ministrado, se algo tocou, que você possa estar pedindo que o Espírito Santo possa estar realizando a obra em você, que você possa estar desejando e mostrando ao Espírito Santo esse desejo de você, que você quer tomar uma atitude, uma posição diferente, uma transformação em sua vida. Talvez você esteja cansado desse cenário. Talvez você esteja cansado do cenário do Egito, de escravidão do pecado. Talvez você esteja cansado de apanhar do pecado e não tem forças para revidar. Que você possa estar aí pedindo ao Espírito Santo uma chance para a libertação. Uma chance para libertação da sua mente, das ideias malignas, daquilo que está prendendo o seu coração, daquilo que está prendendo a sua alma, daquilo que tem te machucado, te ofendido, daquilo que tem trazido medo a você. Talvez você esteja na segunda fase do deserto, em tempos de muita murmuração, muita reclamação. Que você que está reconhecendo essa fase, que você possa estar se entregando ao Senhor, se arrependendo diante do Senhor, pois há uma chance para você, pois há uma nova chance para você. Há um caminho a ser trilhado, há novas opções, há novos ares para você caminhar. Se você está sofrendo de ansiedade e depressão, de baixa expectativa de vida, peça através de você, no nome poderoso de Jesus, mas peça que você seja envolvido pela presença de Deus. Peça que você seja tomado pela paz de Deus sobre a sua mente, para que caia por terra toda palavra maldita sobre você, toda palavra que você se agarrou, mas não provém de Deus. Senhor, nós declaramos neste lugar, Jesus, nós declaramos a Tua paz, a Tua presença, Senhor, manifesta neste lugar. Nós profetizamos vida sobre essas pessoas, nós profetizamos o shalom sobre essas vidas, Senhor. Pedimos que o Senhor esteja tirando tudo que está tirando o sossego, tudo que está danificando, tudo que está ofendendo essas pessoas, tudo que está tirando a essência, tudo que está fazendo derrubar os seus olhos diante de Ti, Senhor. Nós pedimos a Tua presença, o Teu Espírito Santo, nós pedimos o Teu toque, as Tuas mãos estendidas, Senhor, as
tuas mãos estendidas sobre as suas casas, sobre as suas famílias. Nós pedimos, Espírito Santo, um desejo por participar, Senhor, um desejo por estender as suas mãos e colocar as mãos no arado, as mãos na obra, e não olhar para trás. Nós pedimos, Senhor, a tua presença para trazer uma motivação agora, para tomar atitude, uma motivação, Senhor, para tomarmos atitudes neste momento, atitudes que vão, Senhor, fazermos sairmos da onde estamos, sairmos da fase ruim e irmos para a terra prometida, e irmos para a terra onde o Senhor quer que a gente esteja, e irmos para a fase que o Senhor quer que a gente esteja, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, esteja cativando, Senhor, as almas, o espírito de cada um, testificando que são escolhidos para este tempo, que são desejados para este tempo, escolhidos para essas gerações. Que haja uma união de gerações, Senhor, na igreja de Cristo. Que haja uma união, Senhor, na obra, aqui neste lugar, nessa cidade de Pirajuí. Que haja uma união de forças, que haja um entendimento de que todos são úteis, independente da idade. Senhor, nós pedimos a bênção nas células, que haja, Senhor, o poder do Espírito Santo nas células, como o Senhor já fez, e o Senhor ainda realiza, mas nós pedimos algo novo, Senhor. Nós pedimos o vinho novo sobre as células, sobre o ministério de células, sobre a rede alfa, sobre a rede jovem, sobre a rede dos adolescentes. Nós pedimos um vinho novo, Senhor. Nós pedimos, Pai, para que os líderes possam estar com seus olhos na essência, que os líderes possam estar voltando, Senhor, para a essência daquilo que já vivemos algum dia, que possamos retomar, Senhor, retomar aquilo que o Senhor ainda colocou em nossas mãos, a ferramenta do ministério de células, e que possamos usufruir mais, Senhor, de uma forma mais poderosa, através do poder do Espírito Santo. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Que a presença de Deus esteja na vida de cada um, nos seus quartos, que haja a manifestação da tua presença, que haja a manifestação da tua paz, da tua alegria. Senhor, que cada um encontre o rio que flui, o manancial de vida. Que cada um possa encontrar o manancial e deixar as cisternas quebradas para trás. Que possamos voltar, Senhor, para o manancial, para a tua presença. É o que nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.